Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate, que nesta edição vai falar sobre preconceito racial. De acordo com o mais recente censo do IBGE de 2010, os negros e pardos no Brasil são 50,7% da população brasileira, o que representa cerca de 101 milhões de habitantes. Pois é, mas a miscigenação, marca da formação da sociedade brasileira, mascara a desigualdade racial no Brasil. Há vários fatores e situações que provam isso. Ainda de acordo com o estudo do IBGE de 2010, no grupo de pessoas de 15 a 24 anos que frequentavam o nível superior, 31,1% dos estudantes eram brancos, enquanto apenas 12,8% eram negros e 13,4% pardos. Para debater as raízes do preconceito, nós contamos com a participação do professor Cláudio Roberto dos Santos de Almeida, doutor em Ciências Sociais, e o professor Newton de Almeida Araújo, doutor em História. Seja bem-vindo ao Univasf Debate. E a gente queria já começar falando um pouco sobre essa marca no Brasil que é tão grande, que é o preconceito racial. A gente tem a história da miscigenação, que acaba sendo um argumento de que o Brasil tem uma miscigenação muito forte, mas é visível ainda o preconceito racial. Gostaria de começar falando aqui com o professor Cláudio. Qual a sua opinião aí sobre esse assunto? Foi bom iniciarmos a conversa com esse debate, porque temos muita dificuldade, às vezes, de conversar, né, de falar um pouco sobre o racismo no Brasil, justamente por conta de uma aceitação no discurso dominante, na representação mais hegemônica da sociedade brasileira, de que a miscigenação poderia ter, a aceitação da ideia de que a miscigenação poderia ter colocado fim a um padrão de desigualdades sociais com base na experiência de raça, né? O que não é verdade, o que de fato os números que nós temos coletado ao longo de anos de pesquisa, né? Pesquisadores, ativistas negros, têm apontado justamente o contrário, a contradição que marca a sociedade brasileira, que embora seja uma sociedade nitidamente miscigenada, uma sociedade que formou-se a partir, né, do encontro interétnico, intercultural, ela é uma sociedade que ainda possui assimetrias muito fortes no que diz respeito ao acesso aos bens escassos da sociedade. E nós identificamos como origem, né, dessa desigualdade, desse processo, o modo como o próprio sistema, né, brasileiro, político, e o sistema econômico brasileiro se organizaram. Os dados do IBGE falam, temos maioria de negros e pardos, e não consegue reverter essa situação, né? Como é que a gente pode analisar isso? Bom, eu analiso da seguinte forma. O Brasil, ele foi o país que durante o período moderno, contemporâneo, foi o país da América que mais recebeu africanos que, de maneira forçada, sobreviveram à travessia no Atlântico. Mais do que qualquer outro país isolado. O Brasil é quase responsável por 50% dessa população de sobreviventes. E aí a gente traz, João, a ideia de consciências negras, no lugar de pensar apenas o racismo, porque o racismo, a ideia ou o conjunto de representações e práticas que vai partindo do pressuposto que você tem raças superiores e inferiores, ou grupos superiores e inferiores naturalmente, e no caso do Brasil isso se dá em torno da dominação branca, essa agenda acerca do racismo, do preconceito racial, ela é uma parte da história das populações negras aqui no Brasil e dos movimentos negros. Eu agradeço aqui ao convite da TV Caatinga pela oportunidade de a gente pensar, né, ou sobre a necessidade de se pensar que a gente tem uma história da África, uma história dos africanos que é anterior ao processo de colonização, que prossegue com o processo de colonização e que segue depois das descolonizações, quando os europeus são expulsos da África. E dentro do Brasil, a gente tem uma coisa muito peculiar e que se aproxima apenas do Império Romano, que é um índice muito alto de alforrias, né? A gente tem um índice de alforrias aqui no Brasil que é relativamente alto, né? Você tem, de uma maneira geral, principalmente no que diz respeito ao longo do 19, uma taxa de escravização que gira em torno de 1/3 a metade da população, em torno disso. Então a gente tem aí em torno de 1/3 a metade da população, ou às vezes mais da população negra, como livre.
É fundamental ter em vista que nós somos herdeiros não só do processo de abolição, mas nós somos herdeiros da maneira como as populações negras há séculos vêm vivenciando a liberdade. Porque em 1871, né, coisa de 20 anos antes de a Lei Áurea ser promulgada, né, você tinha em torno de 75% da população que já era livre. Então, muitas vezes se coloca a culpa de tudo, todos os pesos, exclusivamente no 13 de maio, que concordo, não houve reforma agrária, não houve reforma educacional, não houve acesso à cidadania, ok. Mas antes disso, você já tinha 75 de cada 4 negros, 3 já eram livres. Então, não houve, assim, todo esse lançamento de pessoas que não conheciam, não sabiam o que era liberdade. De cada 4, 3 já sabiam. Então, que tipo de liberdade era essa que havia no nosso Brasil escravista e que tipo de liberdade a população negra ela tem no país hoje? A gente pensa muito no preconceito, nos constrangimentos que a gente passa em espaços públicos ou privados. Isso tem que ser enfrentado, combatido, dito e reformulado. Mas a gente tem entre 2003 e 2012 em torno de 320 mil pessoas negras assassinadas, né? E isso simplesmente não tem investigação da polícia, isso não tem investigação do Ministério Público. Então, seja do ponto de vista, inclusive, da violência oficial, como do ponto de vista da violência extraoficial, o setor mais vulnerável é o da população negra. Mas a gente tem que pensar não só como o setor mais vulnerável, mas como o setor mais vulnerabilizado, né? E isso acontece desde a escola, dos livros didáticos, das historinhas infantis, das brincadeiras, né, dos livros de português, matemática, ciências e assim por diante, até passando pelo ginásio, 2º grau, e aí por diante. Porque o negro aparece nesses livros única e exclusivamente como escravo ou como empregado doméstico. E a gente tem uma variedade de experiências e de possibilidades e uma história da África, principalmente, muito diversa e muito rica. Com a sua abertura histórica, já vou aproveitar aqui e emendar uma pergunta que cabe bem, que você já até comentou aí, mas vamos aprofundar mais. Diante da história, a gente tem um grande problema, que é o discurso. Você tem um relato histórico que aí, do decorrer da sociedade, você tem todo um discurso que é criado, e aí sim, esse discurso acaba interferindo bastante na vida de quem está no dia a dia, do negro, e que está no trabalho, em qualquer lugar. Fala um pouco sobre esse discurso em livros, em estereótipos, por exemplo, que são criados, que acabam interferindo na vida do negro no Brasil, né? Certo. Muito boa a sua pergunta. E veja só, quando nós falamos, o professor Newton falou muito bem da institucionalização da segregação racial no país, né? E ao falarmos desse discurso, como você mesmo apresentou, né, que é essa concatenação de ideias que dão uma imagem, né, de um determinado caráter daquela sociedade, é importante nós entendermos que todo país, quando ele se projeta, quando ele tenta se formar, ele cria um mito fundador, né? Todo país ele tem uma história que garante uma representação de que aquela população ela comunga de uma experiência comum, de uma experiência específica, comunga de uma certa experiência, né? E cada país ele vai atentar para características de suas experiências, né? O Brasil, durante muito tempo, tentou exportar a sua natureza como sendo aquilo que faz com que nós nos orgulhemos, né, de sermos o que somos. O hino nacional brasileiro, por exemplo, exalta, né, de uma forma até exagerada a nossa natureza, mas não tem uma palavra, né, sobre o povo, sobre a pluralidade do povo. Fala um pouco do caráter do brasileiro, né, da sua capacidade de lutar pela justiça, etc. Mas veja que é um hino formado no século XIX que exalta a natureza. Então nós criamos um mito sobre o Brasil, né, que é um mito de que esse é o país que conseguiu resolver as suas assimetrias raciais por meio do contato, né? Do contato íntimo, inclusive, entre essas etnias. E um elemento que é interessante ser tocado, que conecta um pouco com o que eu via falando um pouco atrás, é o fato de que essa experiência de mestiçagem, ela não é generalizada na população brasileira, certo? Estudiosos de matrimônio demonstram que, por exemplo, quando nós fazemos um recorte de classe, né, na quantidade de matrimônios que acontece no país, a elite brasileira ela é muito pouco permeável ao casamento interracial, né? Os brancos ricos, né, digamos assim, que possuem, que dominam as instituições simbólicas e políticas, etc., do país, eles casam entre si.
E se há um casamento interracial, ele é proporcionado, em certa medida, por uma experiência de classe, né? Então, a mestiçagem ela está na base da população brasileira porque ela é característica de uma experiência, primeiro, de segregação espacial, né, que foi consequência da própria formação do Estado brasileiro, da economia brasileira e da economia urbana brasileira, né, uma segregação racial que se configurou numa mudança do espaço, né, numa certa forma de ocupar o espaço. Quase todas as cidades brasileiras são segregadas socioespacialmente, né? Bairros periféricos têm uma característica mais etnicamente plural do que os bairros de classe média e da elite, né? E essa experiência de contato é que promove, né, o contato amoroso, né? E o que faz com que muitas pessoas de pele clara tenham dificuldade, até mesmo de pele escura, dificuldade de reconhecer o racismo, porque dizem, olha, eu tenho uma prima, eu tenho uma vizinha que ela é branca e casou com um amigo, né, do mesmo bairro, é negro, encontrou no trabalho, etc. Mas quando você vai ver o grosso das motivações dessas experiências, são contextos muito específicos que têm fomentado esses casamentos interraciais. A elite, ela não tem feito parte desse pacto de miscigenação. Muito pelo contrário, ela é muito refratária a essa proposta. E isso se manifesta muito nas suas proposições políticas, né, nas suas ações, principalmente na internet agora, na forma como as pessoas enxergam a mobilidade do negro. Quem tem assistido, quem tem acompanhado aí nas redes sociais, tem visto como pessoas que têm angariado destaque, né, na televisão, principalmente nas telenovelas, nos telejornais, têm sido alvo de uma série de uma violência simbólica provocada por essas pessoas. Então, veja, esse pacto de uma miscigenação, que é característica do nosso mito fundador, na realidade ele está, quem sabe, por vir, né? Vou aproveitar a fala do senhor e chamar a entrevista que a gente fez algumas entrevistas e perguntamos às pessoas se, na opinião delas, o Brasil é um país que tem forte discriminação racial. Acompanhe. Existe, sim, existe. Disfarçado muitas vezes, mas existe. O racismo no Brasil é antigo e eu acho que vai demorar a se acabar. Seu Raimundo, existe racismo no Brasil? Com certeza, e muito. Por quê? Porque os próprios, como o nosso amigo ali falou, os próprios, o pessoal, o racismo, não se declara, não cai para cima. Eu acho uma falta de consciência assim das pessoas, falta de Deus, porque todos são filhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, né? Para ele todos têm o mesmo valor, né? Ele ama todos igualmente, né? E as pessoas que assim discriminam, é a ignorância, é falta de consciência também, né? Consciência cristã, é falta de educação, eu acho isso. Muito preconceito, até a gente trabalha assim na Vargem São Paulo também tem preconceito, nojo, né? Acha que... E também em preto, a gente tá às vezes num canto e o pessoal trata mal, fala mal com a gente, até em banco, eu já percebi muito isso. Por que você acha que existe racismo? Preconceito besta, um hipócrita besta, que o Brasil todo mundo tem parte, tem toda cor, o pessoal tem um preconceito besta aí, isso devia mudar muito, né? Respeitar o próximo, né? Que é o primeiro lugar e deixar o povo seguir sua vida do jeito que é de viver, né? Do jeito que foi feita, não ter racismo com ninguém. Você acha que existe solução para o racismo? Existe. Alguns respeito, né, em primeiro lugar, e deixar a vida alheia do lado, né? Se é preto, se é gay ou lésbico, se for. Só passar e deixar para lá. Não vai estar com piadinha, nem estar com preconceito, né? Eu não vou chegar perto de fulano, se você sentar no... aquele é preto, sair de perto dele, pode ser um ladrão, não. É viver sua vida, né? Acabar com isso. Mas o pessoal, quem vai entender, né? O ser humano. Como a gente conferiu aí nas entrevistas, as pessoas, elas sabem que existe esse preconceito racial, né? E que muitas vezes é escondido, né, professor? O preconceito no Brasil, ele só é escondido na medida que a gente não está acostumado a ver, né? Porque se a gente for para pensar de uma maneira muito simples, né? A igualdade de oportunidades seria apenas, como às vezes eu digo em rádio, que é uma dinâmica diferente daqui, mas eu digo em rádio, quer saber se existe igualdade no Brasil? Que, não importa a pessoa ser branca, negra ou parda ou indígena, faça um teste então. Dirija-se a uma banca de revistas. As bancas de revista, elas têm as mais variadas pautas. Tem de esporte, tem de arma, tem de mulher, casa, notícias, cozinha, as mais variadas coisas. Informática, o que você pensar.
Eu digo, escolha qualquer revista do seu gosto, qualquer uma, selecione aleatoriamente, pegue, folheie essa revista e veja nas propagandas quantas pessoas brancas tem e quantas pessoas pardas tem, quantas pessoas pretas tem e quantas pessoas indígenas tem. Que eu gosto muito, eu sei que o debate sobre consciência negra, mas eu queria que a gente pensasse nas circunstâncias de a gente estar numa região particularmente rica de sociedades e comunidades indígenas, e eu não vejo nesse discurso dominante da igualdade racial, eu não vejo índio na televisão, não vejo índio na publicidade daqui de Petrolina e Juazeiro, não vejo. Então, se nós somos invisíveis, nós negros somos invisíveis, invisibilizados ou subrepresentados, e muitas vezes coloca 1 ou 2. Né? Se conosco a situação é complicada, ela também é particularmente complicada com a população indígena. Mas aqui, como professor de história, é uma contribuição que é a seguinte: essa questão de negro ou branco, ela depende de um contexto, de quem está exercendo o poder, de quem está emitindo o discurso. Porque nós estamos agora falando português. A verdade é essa. E no início da colonização, no Brasil, os primeiros negros não eram os africanos, os primeiros negros eram os índios. Né? Na documentação, até a segunda metade ali do século XVIII, ali mais ou menos quando as Minas Gerais, a exploração de ouro está no auge, até ali era bastante usual se referir a índios que não se encontravam sob a tutela metropolitana, né, sob a tutela da igreja, sendo chamados de negros. Então, por que o colonizador ele escolhe para denominar, para identificar as populações exploradas, ele escolhe justamente negro? Né? Os índios são os negros da terra e os africanos são os negros de Guiné. Então, na medida que a gente tem todo esse acesso a essas informações, a gente vai entendendo melhor que se trata de uma questão de poder. Né? Se trata de uma questão política. Né? Não é uma questão folclórica, não é uma questão que está estritamente no campo da psicologia, ainda que a psicologia possa ajudar a gente bastante e trazer algum tipo de contribuição nesse sentido. Mas eu queria aproveitar algumas entrevistas quando o último entrevistado faz referência a jogadores brasileiros discriminados na Europa. Eu queria falar de um jogador que eu particularmente gosto, entendeu? Que é o Daniel Alves, e que várias vezes ele disse, né, que ele sofria racismo na Europa e particularmente nas partidas. Quando alguém que tem visibilidade faz essa declaração, ajuda a gente a perceber que isso não é uma questão de complexo, de coitadismo ou de vitimismo. Isso é uma coisa muito séria. No Brasil já tem surgido muitos casos. Tem acontecido muito também, com juízes, com jogadores e assim por diante. Mas o Daniel Alves ele cometeu uma subversão quando um torcedor joga uma banana no campo, ele vai, pega, come e deixa assim todo mundo sem discurso, sem reação. Então, as políticas recentes de reserva de cotas, elas são importantíssimas para a gente começar a reverter isso, mas a gente tem que principalmente produzir e difundir conteúdo. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões de leitura que não vai dar para falar de tudo, mas tem esse livro aqui muito bacana, que é do Man Marable, né, sobre Malcolm X, né, uma história de reinvenções, que é um trabalho fabuloso sobre uma das principais figuras do movimento negro norte-americano e do panafricanismo. Que, de novo, insisto, a gente tem que pensar a nossa situação enquanto uma situação que é internacional, que perpassa a África, a Europa, Caribe, Estados Unidos e aqui. O professor tinha comentado agora há pouco sobre um caso com o Daniel Alves, que aconteceu no estádio. E eu queria tirar uma dúvida também que muita gente tem. Há uma diferença entre injúria racial e preconceito racial. Eu queria que você explicasse. Ok. Injúria racial e preconceito racial são dois conceitos jurídicos aplicados a conflitos que acontecem tendo como base a motivação em raça. Né? Muito dessa confusão, dessa dificuldade de distinguir conceitualmente essas duas ações, provém do fato de que os juízes e delegados têm se recusado muito a fazer interpretações sobre situações como situações de racismo. De uma maneira, a grosso modo, né, eu não sou advogado, sou sociólogo, a injúria racial, ela se caracteriza pelo fato de que a pessoa recebe um determinado nível de ofensa, tendo por base acusações que estão relacionadas ao racismo. Então, de uma certa maneira, supondo, né, que um indivíduo estaria
ofendendo o outro, ele utilizaria palavras racistas para ofender aquela pessoa, né? Já o racismo, né, ele estaria mais voltado à comunidade, à totalidade do grupo que aquela pessoa representa. Então, veja que é uma linha muito tênue. A ação racista acontece quando alguém é impedido de entrar num lugar, né? Há algum tipo de interdição da liberdade de uma pessoa, tendo por base as suas características físicas, fenotípicas, né? O que praticamente não vai acontecer no Brasil, né? O Brasil ainda é regido por uma certa hipocrisia pública, né, de que as pessoas podem, em certa medida, passear livremente em quaisquer lugar. E o fenômeno do rolezinho mostrou que, na verdade, não é, né? É muito difícil se encontrar casos em que pessoas são levadas a julgamento e são punidas pela ação do racismo. Veja a contradição. Então, você tem uma estrutura jurídica que se prepara para punir de uma forma, inclusive, efervescente, de uma forma enérgica, a ação de racismo, mas os burocratas responsáveis pela administração dessas leis, pela execução e pela administração dessas leis, se negam a interpretar a realidade a partir desse padrão, né? Esse é um grande problema, é o que coloca muitas pessoas nessa dúvida, né? Quando é que, de fato, uma pessoa está agindo de forma racista? Jogar uma banana para Daniel Alves é uma injúria contra Daniel Alves ou é uma injúria contra o povo brasileiro, né? Hostilizar o goleiro Aranha, né, lá do Flamengo, é uma injúria contra a Aranha ou é uma injúria contra o povo brasileiro? Contra o povo negro. Ora, o que faz com que a Aranha, né, seja alvo daquela injúria, a ponto de serem feitas acusações e feitas ofensas de caráter racial, comparando com animais, com macacos, etc. Não que os macacos sejam uma referência negativa, enquanto animal ele é um animal como qualquer outro, como os seres humanos, etc. Né? Mas o discurso racista ele também hierarquiza, né, o homem dos animais, né, e as raças entre si. E quando você iguala uma pessoa a um animal, você está explicitamente colocando ela no patamar inferior. A gente já está chegando ao final do programa, mas eu queria fazer uma pergunta para os dois entrevistados. Primeiro, o que é que a gente já avançou em termos de políticas públicas no combate ao preconceito racial e o que ainda falta ser feito ainda? Olha, como eu disse em determinado momento, o que a gente está colhendo hoje em termos de avanço é resultado de gerações e gerações dos movimentos negros. Você tem uma tradição de insurgência e de rebeldia muito significativa, e aí eu sugiro para a juventude que não leia só J.J.R. Tolkien, né, mas que possa ler J.J. Reis, né, João Reis, autor de Rebelião e Escrava no Brasil, que é fantástico no sentido ao mesmo tempo de mostrar o detalhe e mostrar a panorâmica da pluralidade da presença africana e negra aqui no Brasil, tanto no período colonial quanto no período imperial. Então a gente avançou muito em termos de discursos contra-hegemônicos. Nós, negros e brasileiros de uma maneira geral, a gente vai ter mais consciência de quem somos. E já aproveitando, você fala um pouco sobre o trabalho de vocês, aí, como é que funciona o local, como é que é feita essa dinâmica aí, dos grupos de estudo? A gente tem o NEAFRA, né, que é esse núcleo de estudos afro-brasileiros e étnicos, e o Cláudio pode falar mais sobre ele, e a gente tem também o Observatório de Estudos em Educação, Trabalho e Cultura, etc., que tem diversas linhas, trabalha com história da ciência, trabalha com história dos sindicatos, dos movimentos de trabalhadores, e nós temos uma linha de relações sociais e ações afirmativas. Então a gente tem uma grande parceria e sinergia com o NEAFRA. Então, como eu disse, a gente tem disciplinas no curso de Ciências Sociais, onde isso não é uma questão periférica, está no centro, né? Como as disciplinas de história, a disciplina de culturas afro-brasileiras e indígenas. Então, se a gente vai mudando o que se discute nas universidades, se a gente vai mudando o que se discute nas escolas, se a gente dá uma formação, porque o advogado, o juiz, o advogado, o promotor, o delegado, eles passaram pela universidade. Então, se a gente tem um processo de tornar isso algo cotidiano, a possibilidade de a gente enfrentar isso, como hoje em dia a gente enfrenta a questão do meio ambiente com mais facilidade ou com menos dificuldade do que 30 anos atrás. A gente está muito longe do que a gente precisa fazer, mas a gente andou algo. Mas a gente andou algo por quê? Porque você está discutindo o meio ambiente, ouvindo falar disso o tempo todo e de diferentes maneiras. Gostaria de agradecer a presença dos professores aqui nesse debate, que rendeu bastante, foi bom. E queria deixar as considerações finais aí para vocês despedirem do pessoal.
Eu saúdo muito a iniciativa de que essa entrevista, de que esse momento tenha acontecido agora, não no mês de novembro, que é um momento que a gente privilegia, que a gente enfatiza, mas muitas vezes acontece o seguinte: não, essa coisa de fazer análise crítica é com você, João, que você que é o jornalista. Não, quem vai falar isso é uma coisa do outro e uma coisa que é exclusivamente daquele momento, daquele instante. Então a gente traz para o meio do ano e eu espero que eu falei de ciência, mas a gente pode falar de jazz, de tango, de rock. As origens do rock são negras, por exemplo, para não falar do nosso amado samba nas suas variadas vertentes. A gente está aqui na terra do samba de véio, de samba de lata e assim por diante. Então, tudo isso são circunstâncias para a gente conhecer essas consciências negras e também a gente não vai elidir, sublimar, fazer de conta que o racismo não existe, ao contrário, mas nossa pauta, nossa agenda, nossa história tem isso, mas está além disso. Obrigado. Professor Cláudio. Gostaria também de agradecer, né, a TV Caatinga, né, o esforço de ter trazido um tema tão importante à baila para a discussão, mesmo não sendo o mês de novembro. E gostaria de convidar todas e todos para que se aproximem, né, da Univasf, da nossa produção, convidar os estudantes, né, não apenas dessa universidade, mas de todas as universidades, e também não esteja os autodidatos que não estão ainda, ou que não fizeram a opção por não entrar na universidade, para a gente construir uma plataforma de conhecimento que seja de fato emancipatório, que não esteja submetida ao jugo colonial e ideológico, né, das produções eurocêntricas, que a gente pense o nosso país, a nossa experiência, a partir de categorias analíticas e descritivas, que de fato possuem a legitimidade da sua relação com a realidade, né? Que não nos percamos num discurso que seja homogeneizador ou que tente transformar a realidade brasileira em uma coisa que ela não é, que tenhamos a coragem de assumir que há muito que seguir, senão a gente não vai caminhar, né? E a Univasf está aqui para isso, né? Eu estou à disposição na medida do que eu posso, né? Para isso, espero que a juventude que esteja assistindo esse vídeo, né? Espero que o nosso debate tenha servido para alimentar um pouquinho, né? Trazer algumas questões, talvez não respostas, mas mais perguntas, e que a gente possa se unir, né? Tanto a nível de quem está no ensino superior, no segundo grau, quem não está alocado na estrutura de ensino, para a gente construir de fato uma plataforma de reivindicações, de luta legítima e tentar construir um padrão civilizatório diferenciado desse. Porque o modelo, né, branco capitalista colonial, né, na América Latina já deu mais do que provas do seu esgotamento. Né? Já nasceu póstumo, já deveria ter sido superado há muito tempo. Então, este é o momento de a gente pensar uma guinada, sentarmos e discutir se de fato a classe política representacional, né, tem representado alguém, né, tem de fato contemplado os nossos interesses, se não, que plataformas, que interesses nós queremos, né? Que futuro nós queremos, e vamos tentar aprofundar esse conhecimento numa perspectiva que seja afrocentrada, afro-referenciada, que respeite e saúde as diversidades sexuais, diversidade de gênero, né? A beleza da regionalidade e, ao mesmo tempo, a beleza do cosmopolitismo, para a gente também não se perder também nos falsos muros que o próprio discurso patriótico, regionalista, nos impõe. Então, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Gostaria de mais uma vez agradecer aos professores. Com certeza teremos outras oportunidades de debater mais sobre o assunto. E nós chegamos ao final de mais um programa. Obrigado por nos acompanhar. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do Univasf Debate.